Mas o cara, o Vladimir Rodrigues dos Santos, fez 7 milhões e meio de... Olha, jogou 20 milhões de vezes pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Um dos caras mais queridos da história do Parque São Jorge. E é busto também lá em Itaquera. Vladimir, como é que vai, Vladimir? Grande domingo, saudades de você. Ô, Milton, a recíproca é verdadeira. Muito obrigado pela lembrança. E não é sempre que a gente faz 40 anos de idade, né, Milton? Outro dia, dia 6 de agosto, eu fiz 70. Rapaz do céu, eu nunca pensava em chegar tão longe, viu, Vladimir? Putz, isso é verdade. Eu tô a caminho. Você tá com quanto, Vladimir? Apesar que você tem... Olha, você daqui 130 anos já tá com a mesma carinha risonha e redonda. 65, Milton. 65. O tempo passa, torcida brasileira. Eu lembro quando você começou, molequinho, né? Todo mundo enchendo a bola do tal Vladimir e todo mundo acertou. Vladimir, o que você tá fazendo hoje na vida, além de ser amado por todo corintiano vivo ou morto? Milton, tenho feito minhas atividades diárias, levanto, dou uma corridinha, depois dou uma nadada e aí pronto, aí tô com a missão cumprida, passo o dia, hoje tô aposentado, né? Não dá pra fazer nada, né? Cadê o lateral direito, Gabriel? Que não foi um lateral Vladimir por impossível, mas era bom também. Ele tá lá em Miami, eu encontrei com ele uma vez em Miami. É, exatamente, ele tá lá em Miami, Vem uma vez ou outra, ele vem pro Brasil, aí fica aqui em casa uns 20 dias, 25 dias e volta para lá. E ele tem filhos americanos? Não, o casal de filhos dele são brasileiros, são nascidos aqui no Brasil, né? Mas estão lá falando inglês e tal, aí vem aqui, mistura inglês com português. Tá tudo certo. Mas precisa ter um Vladimirzinho aí na família para perpetuar ainda mais você que foi um fantástico lateral esquerdo. A gente cumpriu a missão, né, Milton? Graças a Deus. A gente teve a oportunidade de jogar num período em que tinha Zé Maria de um lado, aí tinha Sócrates, tinha Casagrande, tinha Birubiru. Então, as coisas se tornaram... Tinha Luiz Fernando, aliás, o Luiz Fernando Abixab, que está aqui comigo, está aqui na minha casa. E é um amigão meu, a família dele, as nossas famílias são unidas. Então é muito bom, muito bom. Estou feliz vivendo essa data da minha vida, que realmente é muito importante para a minha sequência de vida. Fala aí pro Luiz Fernando Abixab, que ele virou árabe agora, tem metade lá do Catar, um país lá do Oriente Médio. Mas fala pra ele que São José do Rio Pardo uma vez foi jogar em Muzambinho, o jogo foi 8-0 para Muzambinho e ele, Luiz Fernando, perdeu 5 pênaltis que o Paulo Pingaiada pegou. Ele tá rindo aqui. E ele confirma, isso é verdade. Põe ele aí. Ô Luiz Fernando Abixab, você nunca jogou nada e naquele dia lá no estádio Professor Antônio Milhão de Muzambinho, com 215 mil pessoas sentadas, o senhor me perde 5 pênaltis pelo Rio Pardo, pela Rio Pardense. O Paulo Pingaiada, Paulo Ângelo Scotini, que tá no céu, pegou teus pênaltis todos e vocês tomaram de 8-0. Mesmo jogando com a Luísio Mulato da Portuguesa. Aquilo foi uma vergonha para São José do Rio Pardo, viu, meu caro Luiz Fernando? Eu não sabia que você tava aí na casa do menino, Vladimir. Que coisa feia, Nando. Oi, Milton, tudo bem? É verdade, mas sabe o que foi? A trave lá em Muzambinho era quadrada. E me deixou meio sem jeito de bater o pênalti. Essas histórias tuas, Milton, preciso escrever um livro, viu? Só da maneira que você viu as coisas. Não, eu tava atrás do gol do Paulo Pingaiada. O engraçado, Luiz Fernando, que lá em Muzambinho tinha o goleiro titular, o Paulo Pingaiada, e o reserva, Paulo Guaraná. Imagina quem morreu e quem tá vivo. Acredito que o Guaraná morreu.
Então seria zebra, né? Mas ele era um grande boiadeiro, um cara maravilhoso, Paulo Pingaiada. Luiz Fernando, você virou árabe? Que história é essa? O Rondinelli outro dia falou um monte de pai aqui, mas sobre você ele falou a verdade, né? Você virou dono lá de parte do Oriente Médio? Ô Milton, eu tô há 10 anos lá nos Emirados Árabes e acabou que eu comecei a fazer um trabalho lá de coordenação e teve um resultado muito legal. Então a gente está por lá, por enquanto. Voltei aqui para fazer a licença A da CBF e tenho retorno agora no final do ano, se Deus quiser. Olha, eu quero que você fale na sequência do Vladimir, mas antes mais uma coisa que realmente faz com que Muzambinho goleie São José do Rio Pardo. O Luizinho, ponta direita, não sei se você conheceu lá em Rio Pardo, ele jogava até que mais ou menos, mas o Cavadeira de Muzambinho era melhor. O Luizinho tá bem, o Luizinho tá com 94 anos, forte que nem uma rocha. E ele foi uma inspiração para mim entrar nesse mundo do futebol. Desde pequeno acompanhando ele, já estava no final de carreira, veterano, essas coisas, mas induziu com que eu gostasse do futebol e fosse por esse lado. Afinal, ele trabalhou 40 anos na faculdade de Muzambinho e sempre mexendo com esporte. Isso daí fez com que eu me dedicasse ao esporte também, né, Milton? Escola Superior de Educação Física de Muzambinho, criada por William Pérez Lemos, um grande amigo meu que está por lá ainda. Ô Luiz Fernando, então é o seguinte, agora eu queria que você falasse alguma coisa do Vladimir. Ele não era muito pequenininho, não? Esse cara não podia jogar no Corinthians pequenininho desse jeito, você não acha, Luiz Fernando? É verdade, Milton. Ele era um pequenininho, mas na hora que ele entrava em campo, ele virava um monstro, né? Dentre outros que eu conheci no futebol, o Vlad, sem dúvida, foi a pessoa que a gente mais se identificou e acabou me convidando para ser padrinho da filha dele. E a gente tem um contato muito grande, semanal, e é uma pessoa, é difícil falar sobre ele, porque é um ser humano boníssimo, uma pessoa de um coração imenso, trata todo mundo com o maior carinho, é disposto a atender a todo mundo e o que ele jogou, qualquer lugar está escrito aí, qualquer um sabe do que foi o Vladimir dentro de campo, né? É a alma, é o perfil do Corinthians, é a cara do Corinthians e a alma do Corinthians, né? Então, lá, sem dúvida alguma, é uma das pessoas mais carismáticas e mais importantes dentro do cenário do futebol brasileiro. E caridoso demais, porque ele é espírita, e o espírita é monumental na caridade. Dudu, médio volante do Palmeiras, também um lutador para ajudar as pessoas carentes. O espírita é exemplar. Fico à vontade para falar, porque eu sou católico, não indo à igreja faz 500 anos, nem em casamentos, entendeu? Mas que coincidência da vida, hein? Você na casa do Vladimir, no aniversário dele, e você tá aí, Luiz Fernando Abixab, que lá de São José do Rio Pardo, uma cidade satélite de Muzambinho. E quem foi o Luizinho, ponta direita de 94 anos? Você conheceu bem ele? Então, Luizinho, meu pai, ele começou a jogar, jogou no São Paulo, foi da seleção universitária brasileira, e depois se formou na faculdade, na USP, na primeira turma da USP, e é uma pessoa também que se dedicou a vida inteira ao esporte, trabalhou na Secretaria de Esportes e, graças a Deus, deu uma diretriz muito grande na minha vida, um exemplo fantástico. Eu brinco muito de São José do Rio Pardo, né, que é a cidade satélite de Muzambinho, mas é claro, é muito maior, mas e o carinho de vocês, jogadores badalados, né, importantes, Edson Boaro, vocês todos iam jogar gratuitamente em Muzambinho para ajudar lá a paróquia do padre Frei Rafael Zavenhoven. Foi uma coincidência muito grande, até o cachorrinho aí tá feliz, porque, olha, vou dizer pra você, eu nunca imaginava que eu ia falar com você hoje na casa do Vladimir. Luiz Fernando Abixab, que foi apontado como o novo Sócrates. Um abraço para você, viu, Rio Pardense? Milton, você sabe que você mora no coração. Desde aquela época, a gente passava em casa, a gente batia um papo e você sabe que é o maior prazer em poder colaborar alguma coisa, principalmente com o Muzambinho, que é o centro da região, né?
É a capital do sul de Minas Gerais. A capital do sul de Minas e leste de São Paulo. E lá tem muita gente de São José do Pardo lá, principalmente da família Rondinelli. Um grande abraço para você, Luiz Fernando. Eu tenho visto as fotos aí, você vestido de árabe e tal. Fala em qualquer coisa em árabe para nós, mas defina o Vladimir em árabe. Você vai me deixar constrangido, depois os árabes vão escutar aí. Mas em 10 anos você não aprendeu? Em 10 anos nada? Não, a gente fala assim, as palavras técnicas, porque tem que tomar as decisões muito rápidas e não dá tempo de você ficar aprendendo muito, você fala mais inglês com todo mundo, mas as palavras técnicas, quando entra em campo, você fala com os garotos, aí a gente sabe. Mas o árabe é muito difícil, viu, Milton? Porque você não tem referência da letra, né? Aquelas letras deles lá é diferente. Eu, quando morei na Grécia, aprendi grego em 3 meses, mas em árabe é complicado, viu? Igual o hebraico. Eu fui a Israel 3 vezes e aprendi só sobre Todarabá. Obrigado, muito obrigado. Um abraço para você, Bichabik. Um abraço, Vlad, tá aqui do lado. Ok, é claro. Ô, meu caro, como é que você sabe o aniversário de todo mundo, hein? Você também, esse cara aí, eu vou te falar, o João Paulo Capelani, você só puxa o saco do Corinthians, hein? Tá louco. Não, mas pra falar com o Vladimir é brincadeira, né, Milton? O cara que entende do riscado, uma barbaridade e uma das maiores figuras que temos não só no Corinthians, mas na história do futebol brasileiro, viu, Milton? Você sabe disso. E o busto dele tá parecido com ele, né? Porque uma vez no Palmeiras fizeram um busto do Ademir da Guia e ficou a cara do Birubiru. É, mas tem uma coisa, o busto envelhece, o Vladimir não, fisicamente não. O Vladimir é impressionante, né? O negro é mesmo mais forte mesmo e tal, entendeu? Agora você exagera, cara, você parece que tá com 18 ainda. Então, Milton, eu tenho uma necessidade para estar bem fisicamente, porque continuo jogando, batendo uma peladinha com os amigos aqui perto de casa e tal, e aí eu fico incomodado quando eu não consigo desenvolver aquilo que a minha cabeça pensa, entendeu? Então eu estou sempre dando uma corridinha aqui no condomínio, depois nado, faço sauna, estou sempre em atividade. Sempre atividade, graças a Deus. Ô Vladimir, você é um dos caras mais queridos da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Você jogou quase 1000 vezes, é isso? Foram 806 jogos. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó, mas eu queria que você falasse de um assunto muito importante, que é a caridade dos espíritas. Quando nós fomos ajudar lá aquela festa da PAI, lá em Cascavel, né, fomos o pessoal da soja lá, os milionários, cada um deu um avião, né, um jatinho, um para São Paulo, um para o Rio de Janeiro, um para Belo Horizonte, outro para Curitiba, outro para Porto Alegre. E fizemos uma festa linda lá e você me emocionou depois no avião na volta contando a tua vida de espírita. Você de branco, né, na sexta-feira à noite lá em Cascavel. Eu falei, por que você tá tudo de branco? Isso não, porque o espírita toda sexta-feira à noite tem que ficar de branco. Eu não sabia. Fale da caridade do espírita. O espírita é muito bondoso. Oxalá no mundo inteiro todo mundo fosse caridoso como o espírita. Eu desde adolescente, da minha adolescência, eu aderi essa espiritualidade, né? E sigo até hoje. Quer dizer, para mim é uma questão de qualidade de vida. Quer dizer, eu estou sempre tranquilo, estou sempre sem encrencas na vida, tentando ajudar as pessoas, quer dizer, além da minha família, ajudar os amigos e tal. Então, o Espiritismo me proporcionou isso, estar bem com todo mundo, respeitar todo mundo como devem ser respeitados. Ô Vladimir, o João Paulo Capelanos, é claro, vai falar com você, mas nas nossas múltiplas entrevistas nesses anos todos, no rádio e na televisão, você sempre falou daquele perigo que você correu quando era molequinho começando no Corinthians, e você até falou o nome do repórter que escreveu no Notícias Populares, mas na verdade eu pesquisei, rumei o jornal, foi o jornalista Mauro Betting, o Mauro Betting que escreveu Notícias Populares, vão cortar o pé do Vladimir. Teve esse risco? Eu, graças a Deus, a única contusão que eu tive
ao longo de toda a carreira foi torcer o tornozelo. Naquela época, os campos, inclusive o Pacaembu, o Morumbi, enfim, o Parque São Jorge, eram uns gramados irregulares, entendeu? Eles, infelizmente, não se furtavam dos seus buraquinhos e tal, dos seus altos e baixos. E aí, às vezes, olhando para a bola, correndo olhando para a bola, você, torcia o tornozelo e aí inchava. E, felizmente, foi a única contusão que eu tive ao longo de toda a minha carreira e acabei me aperfeiçoando em recuperar tornozelo. Eu aprendi com o doutor Léo, o doutor Luiz Carlos, que eram os médicos do Corinthians, fazer um contraste, um balde de gelo, balde de água quente, e isso aí acabava minimizando as minhas dores. Mas era difícil porque o tornozelo, qualquer movimento que você faça, você mexe o tornozelo, né? Então, ele tem que estar sempre bem preparado. Mas você é muito ético e tal, mas eu vou criticar o tô parecendo um vereador aí. O Mauro Betting, aliás, eu rompi relações com ele. Ele é um cara sensacional. Me ajuda aí, João Paulo Capelani. Sensacionalista. Mas eu tô parecendo um gaguejento lá. Tráfico de influência, hein? Entendeu? Mas o Mauro Betting escreveu notícias populares na capa, na primeira página. Vão amputar o pé do Vladimir. Teve esse risco? Não, em momento algum houve essa necessidade, entendeu? Ele se equivocou, talvez por não ter tido a notícia necessária, quer dizer, a expressão necessária daquilo que eu estava vivendo, mas graças a Deus eu sempre recuperei as minhas contusões. Eu diria, no espaço de uma semana, 2 semanas, eu já estava recuperado. Não 100%, porque eu entrei em campo várias vezes com bota de esparadrapo. Os médicos do Corinthians orientavam para colocar bota de esparadrapo, a gente metia a bota de esparadrapo e ia para o jogo. Mas peraí, Vladimir, mas o negócio é o seguinte, o doutor Osmar de Oliveira te levou para tudo quanto é médico, ortopedista, ele também médico, é claro, também para hospitais, e ninguém resolvia o teu tornozelo o problema. Aí foi o espiritismo que te curou? Foi a entidade que te curou? Isso. Na verdade, o que acontecia? Quando eu torcia o tornozelo, eu fazia exatamente esse tratamento do contraste. Balde de água quente e balde de gelo. Então eu colocava o pé alguns minutos no calor e alguns minutos no gelo. Isso gerou uma contusão desnecessária e desagradável para o meu tornozelo, porque eu sentia, né? Eu sentia uma dor insuportável. E teve um período que realmente eu não conseguia nem colocar o pé no chão de tanta dor que eu sentia. Que isso, na verdade, acumulou o entorse do tornozelo com esse tratamento que eu fazia. Mas, graças a Deus, isso minimizou a minha recuperação, quer dizer, o meu período de recuperação. Eu tinha, pelo menos no máximo 2 semanas, para fazer esse tratamento e voltava em seguida, graças a Deus, e não 100% recuperado, porque a dor ainda permanecia, mas eu entrava em campo com bota de esparadrapo e ia para o jogo. Mas você lá na Constantino de Souza, onde eu morei tantos e tantos anos, e meu filho mais novo mora lá, num apartamento retrofitado, como dizem os americanos, o negócio é o seguinte... Aí ninguém te curava, aí um amigo teu falou assim, olha, é melhor ir lá, sabe, né? Como é que chama? Não é igreja, como é que chama de espírita lá? Centro Espírita. Centro Espírita, né? Centro Espírita, exatamente. Então, e aí você ficou lá e tal, um amigo teu levou, e aí a entidade passou o que para você? Então, a entidade me receitou
sebo de carneiro, sebo de carneiro. Essa foi a receita da entidade. E esse sebo de carneiro era aquecido, né? Então você tinha que aquecer o sebo de carneiro e passar na contusão, passar na extremidade dos pés. E graças a Deus isso me ajudou muito, isso acabava me recuperando. Maravilha. Agora os ouvintes, né? João Paulo Capelanes, você comanda, João Paulo Capelanes, que conseguiu botar aqui o Vladimir e o Luiz Fernando Abishab com uma surpresa maravilhosa. Vamos lá. Vamos lá, e um abraço do Carlos Chantilly, falou que é amigo de longa data do Vladimir, tá ouvindo, grande papo com o grande Vladimir, ele mandou aqui a participação, amigo de criança, e tem participação do ouvinte da Bandeirantes também pelo WhatsApp. Vamos lá, Ricardão. Ô Milton Neves, pergunta pro Vladimir se ele lembra daquele jogo que foi fazer lá no Mato Grosso, uma neblina terrível, e parece que o ponta direita passou a mão nele e ele ficou muito bravo. Isso já faz muitos anos. Nelson aqui de Poá. Um abraço para vocês. Bom trabalho. Foi, Vladimir? Foi. Eu vi o pronunciamento dele. Honestamente não me lembro disso, viu? Não me lembro. Mas de repente isso pode até ter acontecido, mas honestamente não me lembro, porque isso é uma falta de respeito, essa atitude é uma falta de respeito e a gente, lógico, não aceitaria. Eu diria que hoje, com toda a tranquilidade que eu sempre tive dentro de campo, eu não aceitaria um desrespeito desse. Isso. E aí, Capelanes? Então, Milton, e tem uma outra situação também, tem muito ouvinte corintiano que é fã do Vladimir, questionando sobre a posição dele no atual Corinthians. Então eu até vou repassar as perguntas dos ouvintes para que o Vladimir possa responder. O Fábio Santos tem contrato até o final da temporada. E aí aquela expectativa, renova ou não renova? O Vladimir, que é craque da posição, maior ídolo da história do Corinthians nesta posição, renovaria pelo menos mais uma temporada com o Fábio Santos, Vladimir? Olha, eu acredito que sim, viu? Eu renovaria, sim. O Fábio Santos teve grandes momentos no Corinthians e tal, ajudou o Corinthians em diversos momentos, portanto, eu renovaria, sim. Renovaria porque ele, tecnicamente, é um lateral que eu respeito. Até porque você conhece um pouquinho essa tal lateral esquerda. Não é mesmo, Capelanes? Quer mais, Capelanes? Eu vou colocar aqui participação de ouvinte, Milton. Me dá aqui 10 segundos que o WhatsApp tá uma loucura com tanta gente participando e parabenizando o Vladimir por mais uma data histórica aí na vida dele. Você é muito. Você é impressionante. Você continua, você tá meio sumido e tal, mas de repente a torcida do Corinthians te ama demais. Você foi expulso de campo alguma vez, ô Vladimir? Desculpa a ignorância. Não fui expulso. Jogando pelo Corinthians, eu, graças a Deus, não fui expulso, não. Mas isso é um milagre, um lateral que, quanto ponta a ponta mesmo que tinha antigamente, hoje tem muito ciscador, e você muitas vezes tem que chegar junto e tal. Você não foi expulso nenhuma vez nesses quase 1000 jogos pelo Corinthians? Não, e Milton, sem contar que eu era o rei do carrinho, quer dizer, eu tinha uma facilidade para dar o carrinho. O carrinho é uma jogada que é o seguinte, o ponta adianta a bola e no momento que ele ia cruzar, eu, chegava no carrinho. Agora, eu tive a felicidade de não machucar ninguém nunca nesses carrinhos que eu dava, entendeu? Isso porque eu visava somente a bola. Então, eu ia na bola e aí não pegava. Ele, às vezes, até caía tentando provocar uma falta, ou uma jogada mais ríspida, mas eu não acertava o meu adversário. Eu não acertava porque eu respeito, eu sei que o atleta precisa estar 100% fisicamente, então eu nunca machuquei ninguém, graças a Deus. Parabéns. Agora o povo tá
ouriçado, diria João Paulo Capelanes. O Vladimir é impressionante, o tempo passa, a torcida brasileira, e o homem continua, sem dúvida, no gosto do torcedor corintiano. Quer ver? Bom dia, Milton. Bom dia, Capelani. Pergunta pro Vladimir o que ele tá achando das contratações do Corinthians. Um beijo, Cláudia Rosana, São Bernardo do Campo. Ô, Milton Neves, e aquele gol de bicicleta que o Vladimir fez no 10-1 contra o Tiradentes do Piauí? Pede para ele falar. Um abraço. Bom dia, Milton Neves, grande Capelanes, maior setorista do Corinthians que existe, e o excepcional Vladimir. Em 76, quando eu vi pela primeira vez o Vladimir jogando, eu falei pro meu pai, que é aquele molequinho lá do lado esquerdo ali? Acho que nós vamos se lascar com aquele molequinho lá. Pois é, quem se lascou fui eu, né? Maior lateral esquerdo do Corinthians de todos os tempos. Grande abraço, Vladimir. Opa, Wagner Torezan, corintiano, Vila Matilde. Maravilha. Tá, é muito pequenininho mesmo, né? Cisquinho lá, né? Juvenil, infantil, depois juvenil e tal. E realmente, o povo aí tá te adorando, te ama. E aí, ó, como é que é mesmo, Capelanes? Perguntaram sobre as novas contratações e o gol de bicicleta. Ah, gol de bicicleta. Não, isso o senhor não fez. Não vem não que o senhor não fez, viu, Vladimir? O pior é que fiz, viu, Milton? Eu jogando contra o Tiradentes do Piauí, né? Aqui no Pacaembu. Aliás, no estádio da Portuguesa, foi no campo da Portuguesa. Quando o Joãozinho foi no fundo, aliás, fui eu que toquei para ele, porque eu que iniciei a jogada, então eu peguei, toquei para ele no fundo e corri para dentro da área. E nisso, eu antevi a jogada, quer dizer, eu previ que ele fosse jogar a bola onde eu queria. Aí virei de costas pro gol, aí não deu outra, né? Aí a bola veio, eu só tive o trabalho de finalizá-la fora do alcance do goleiro, evidentemente. Então foi legal, foi muito legal. Eu quase quebrei o pescoço por conta disso, mas valeu a pena. Então, eu lembro desse Joãozinho, o Corinthians trouxe ele, o ponta, e trouxe um centroavante grandão também, mas os dois não deram certo não. Mas aquele Mauro Betti, chutador, falou que o Joãozinho era o novo Garrincha, novo Edu dos Santos. O cara não sabe nada de futebol e quer ganhar o prêmio Comunique-se de mim, fazendo campanha, contratando hackers da Rússia lá contra mim. Isso é uma vergonha, seu Mauro. E as contratações agora do time do Corinthians, o rapaz perguntou. Bom, as contratações agora, a gente tem que dar um voto de confiança para eles, né? Quer dizer, eles foram contratados e aí eles têm a responsabilidade de superar a expectativa não só de quem contratou, mas da torcida, da imensa torcida corintiana, né? Então, eu acho que não dá para pré-julgar o jogador antes dele mostrar aquilo que pode e aquilo que sabe. Pois não, Capelanes, vamos liberar o menino aí, porque ele tem que soprar velhinhas, né, ô João Paulo? Você tem mais perguntas de ouvintes? Tenho mais uma pergunta de ouvinte. Na verdade, Milton, é o seguinte, até pra gente não segurar tanto o Vladimir, que ele vai aproveitar, vai tomar um belo de um café da manhã também. Tem muita participação e eu separei mais uma pergunta de um ouvinte que vai repercutir agora no nosso WhatsApp, no 99904875611, para quem está fora de São Paulo. Mais uma última participação pro Vladimir, o mito da Fiel. Bom dia, Milton Neves. Bom dia, Vladimir. Milton Neves, Vladimir para mim foi o maior jogador do Corinthians. Ninguém passava por ele, era o rei do carrinho. É um ponto que eu sempre vi nele. O homem era rei do carrinho. Adversário vinha, ele dava aquele carrinho sem atingir o jogador e a bola saía para a lateral. O cara era fora de série. Um abraço, Vladimir. Marcos B. Opa, maravilha. Um abração para você também. Eu, honestamente, sempre tive a intenção de pegar somente a bola. Então, quer dizer, eu era o rei do carrinho, tinha ponta que, infelizmente,
para minha infelicidade, 99% dos pontas direita, eram velocistas. Eles eram exímios velocistas. Então, eu acabei aprendendo a dar esse carrinho, quer dizer, isso foi naturalmente, né? Foi uma resposta que eu dei à jogada do adversário, e eu, graças a Deus, nunca peguei ninguém nesses carrinhos. Eu dava carrinho de 2 metros, 2, 3 metros de distância, mas só pegava a bola, só visava a bola. Ô Vladimir, então, olha para você ver, o Ricardo Moreira Garcia, nosso operador, essa pergunta gravada sobre os seus carrinhos, que você era o rei do carrinho, essa pergunta foi gravada antes de você ter contado a mesma história. E o ouvinte bateu em 100% naquilo que você falava. Entendeu? Uma coisa linda isso aí, porque você falou do carrinho e ele já tinha gravado e a gente colocou depois da tua informação sobre o carrinho e realmente tudo bateu. Meu caro Vladimir, então um grande abraço. Pois não. Prometo que é para liberar o Vladimir agora. É que, olha, Vladimir, só para que você tenha uma noção, a gente recebeu nesse curtíssimo espaço de tempo mais de 100 mensagens de áudio gravadas no WhatsApp. É uma coisa impressionante. E tem uma mensagem bem curtinha, de 12 segundos aqui, que essa, Milton, eu faço questão que o Vladimir responda, porque era para ele ter jogado umas 83 Copas do Mundo. Vamos lá. Olá, Milton Neves, Capelani, sou Gustavo Porfírio Xavier de Ribeirão Preto. Vladimir, você era para ter disputado quantas Copas do Mundo? O meu muito obrigado, valeu! Ô, Gustavo, eu honestamente gostaria realmente de ter disputado alguma Copa do Mundo, de ter representado o nosso país. Mas eu tinha também que admitir que naquela época, naquele período, a gente tinha grandes laterais esquerdos. Nós tínhamos Marinho, tínhamos Marco Antônio, tinha Gilberto Sorriso. Então, nós tínhamos grandes laterais, e aí era a opção do treinador de escolher aqueles que mais lhe representavam, né? E aí, infelizmente, eu não tive. Eu confesso que todo o período de convocação de seleção brasileira, eu tinha uma expectativa de ser lembrado. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, e eu segui a minha carreira representando o Corinthians, representando aqueles times que eu defendi. E o Oswaldo Brandão tirou o Marinho Chagas, colocou você, porque o ponta, acho que do Peru, né? Ele era muito rápido, então botou você para marcar o cara. Só que derrubaram, o pessoal do Rio derrubou o Oswaldo Brandão, porque colocou você no lugar do Marinho Chagas, que era um grande jogador, mas ofensivo, e você defensivo. E o Oswaldo Brandão, no outro dia da demissão dele, ele foi a um programa que eu apresentava na hora do almoço, e a imprensa toda foi lá, porque ele ficou lá quietinho no canto, ele ficou lá num canto, porque encheu tanta gente no estúdio, e ele não conseguia explicar essa história aí, entendeu? E realmente acabou caindo. Agora, para concluir, você me desculpa a minha sinceridade, Vladimir, eu até gosto de você, eu acho até que você foi mais ou menos como lateral esquerdo, mas todo Santos, todo jogo Santos e Corinthians, quando você sabia que o Paulinho Batistotti ia jogar, você tremia. Aquele 5-0 do Santos, 5 gols do Paulinho Batistotti, você não viu a cor da bola. Por que você tinha tanto medo? Ele não era o Garrincha, mas ele acabava com você, o Batistotti, pô. Realmente o Paulinho Batistotti era veloz, rápido, muito habilidoso e tal. Mas eu confesso, Milton, que eu tive a felicidade de marcá-lo muito bem e não deixar ele jogar, não deixar ele fazer o que ele estava acostumado a fazer com seus laterais. Viu, o Paulinho Batistotti, essa lembrança foi aqui, ó, mandou um WhatsApp pra mim aqui, o Luiz Fernando Abixab, que esse traíra que tá aí na tua casa, dizendo que você tinha medo do Batistotti, mas que sujeito maldoso, não recebe ele mais na tua casa, não. Não, o Luiz Fernando é meu amigão, a gente teve grandes momentos juntos quando excursionávamos pela Europa e tal. Ele tem facilidade para falar inglês, então ele era o nosso guia. E foi um grande amigo, assim, e é um grande amigo até hoje.
Aliás, eu tive a felicidade de só fazer grandes amigos através do futebol, viu? Através do futebol. O futebol foi, assim, uma bênção de Deus na minha vida, que me proporcionou, além de aglutinar amigos, muitos companheiros, a gente tem a felicidade de ter o respeito da nação corintiana, que foi a equipe que eu defendi ao longo de todos os tempos. Vladimir Rodrigues dos Santos, um grande abraço para você, muito obrigado pela longa entrevista, mas você está dando um presente para a torcida do Corinthians que te abraça, porque eu também sou corintiano, você sabe, o corintiano te ama, Vladimir. Eu quero só despedir aí do Luiz Fernando, um grande abraço para você, Vladimir, parabéns. Maravilha, Milton, muito obrigado pela oportunidade e até breve, né? Espero que a gente consiga se ver e bater um papo pessoalmente. Um abração, fica com Deus. Certo. Olha aí, ó, vamos cantar antes do Luiz Fernando, ó. Tá vendo? A corintianada em peso aí. Ô, Luiz Fernando, ó, só para terminar... Obrigado à nação corintiana. Obrigado, Vladimir. Só despedir agora do Luiz Fernando Abchab, que olha que coincidência, tá lá na casa do grande amigo dele, o homem tá nos Emirados Árabes Unidos, eu vejo fotos suas, toda de roupa branca e tal, quer dizer, você virou um árabe mesmo, viu? Deixa eu falar com o Luiz Fernando. Luiz Fernando, só tem uma informação aqui para você para completar, em relação aos grandes clássicos da Rio Pardense com o Bandeirantes Futebol Clube do Muzambinho, do Nilo Bortolotti. Quando o Rio Pardo entrava em campo com o Modesto, que faleceu lá na tua terra, o Modesto, o back central da Prudentina, do Barretos e do Santos e do Curitiba, a turma ficava impressionada. Nossa, olha o Modesto, ele joga com o Pelé no Santos. Aloysio Mulato, ele entrava em campo, tinha umas coxonas, né? Um cara forte. Aí a turma falava, olha, e ele tá com chuteira gaeta. Olha, rapaz. Aí jogava também de vez em quando para vocês o goleiro Doná, que está no céu, de Vargem Grande do Sul, né? O Doná que jogou no Palmeiras, jogou também no Juventus, jogou no Flamengo um pouquinho lá no Rio. Então que vocês quando chegavam lá, o Ari Sestari, médio volante de Rio Pardo, que jogou no Corinthians, que jogador hábil, maravilhoso, ele era veterano, e tinha um Boizinho centroavante, né? Aí Muzambinho contratou o Boizinho nós tava perdendo para São Pedro da União por 2-0, o jogo acabando, aí o torcedor, nunca vou esquecer, o senhor Gripino Lima gritou, funcionário da prefeitura, Pedro Viola, que era o presidente do time, Pedro Viola, larga a mão desse Boizinho, da outra vez traz um marruco, traz um boi, não um boizinho. Esse boizinho não joga nada. Olha, eu tava ali no Alambrado, lembro disso direitinho. O boizinho morreu também, né, Luiz Fernando? Boizinho, por sinal, meu tio faleceu. E Milton, essas lembranças suas aí são maravilhosas, sensacionais, porque, de fato, o Modesto era uma elegância para jogar bola, e com um olho só, né, Milton? Sim, cego. E São José, eu acho que, não sei não, mas deve ser a cidade que, proporcionalmente à população, é a cidade que mais grandes jogadores teve. Seria, eu acho que se uma falta de respeito eu esquecer alguém, então não vou comentar sobre nenhum especial, mas passaram excelentes jogadores em São José do Rio Pardo, alguns com muita proteção, outros nem tanto, mas sempre jogadores que fizeram assim um espetáculo de partidas e trazem, deixam na memória do pessoal de São José, que por sinal não tem uma equipe para disputar algum tipo de campeonato e tem muito garoto ainda em São José com condições de participar do futebol. Então, mas assim, rapidamente eu falo, Edson Boaro, Zanata, Carlos Alberto Zanata Mato, irmão de um prefeito lá de São José do Rio Pardo também. Nossa, além do Luiz Fernando Abchab, que o Márcio Longo Araújo, um tremendo de um bom caráter, e esses jogadores de ontem, né, que eu citei aqui, jogadores bem antigos também, mas você não vai embora sem falar do Ari Sestari, que jogou no Corinthians, e era uma elegância, mesmo com 40 anos ele dava um show lá no sul de Minas Gerais. É verdade, o Ari é um gentleman para jogar bola. E tantos outros, Souza, Biquinha, Betinho, que hoje é fisioterapeuta do São Paulo, o
Márcio, sem dúvida. Então, muitos jogadores que defenderam as cores de São José na região lá e defenderam times grandes, como o caso do Ari, e que foi de fato um espetáculo de jogador. Chamava atenção pela sua elegância, tirava a bola sem relar no adversário. É muito legal, teve muitos grandes jogadores, isso aí influenciou todos para seguir essa carreira. Relar, que bom ouvir relar, é isso mesmo. Ô, senhor juiz, eu nem relei nele, senhor juiz, eu nem relei nele, você marca falta, pô. Agora, só pra terminar, cadê aquele menino que você revelou lá, o Andrezinho, né, que jogou no Vasco e tal, cadê o Andrezinho? Então, o Andrezinho deve estar, nunca mais eu tive contato com o Andrezinho, deve estar no Rio, né, eu não tive contato mais com ele, não. Mas é um garoto maravilhoso, uma pessoa muito boa que Deus abençoou, porque vinha de uma família com bastante dificuldade e conseguiu dar uma condição para todos da família, e hoje é um cara bem sucedido. Além do Vladimir, além de você, fiquei feliz demais em saber que o Luizinho, teu pai, 94 anos, está vivo, cara. Para mim, estava já no céu. Ele sempre foi muito legal. Ali em Muzambinho, ficava lá com o Glênio Lambari, o Glênio Rondinelli, entendeu? Toda a família, né? O Pardo e Muzambinho tem muita gente nas duas cidades, parentes mesmo. Teu pai, eu jantei com ele uma vez lá, e ele sempre contou, porque eu gosto de história de coisa velha. E ele falou, ele jogou na época áurea do time do São Paulo mesmo, teu pai, viu? Luizinho, ponta direita. Ô, Luiz Fernando Bichabic, um abraço pra você, viu? Muito obrigado aí pela entrevista. O Vladimir é homenageado, mas você homenageou a nós também da região lá, porque você é um cara muito querido. Obrigado, Milton. É sempre um prazer falar com você. E estamos aqui comemorando esse grande aniversário dessa pessoa aqui, magnífica. E estou muito contente, principalmente em falar com você, com o pessoal da rádio, e estar aqui do lado do Vladimir. Isso aqui é o que a gente sente falta lá, porque a gente acaba indo trabalhar, mas essas amizades, esse contato com as pessoas que viveram com você, momentos com você, isso é o que faz a vida ficar mais bonita, mais colorida, né? Sem dúvida, Luiz Fernando. Muito obrigado, felicidades para você. Que coincidência, né? O Vladimir fazendo aniversário, o Luiz Fernando lá. E o Luiz Fernando continua com uma voz de brasileiro puro mesmo. 10 anos nos Emirados Árabes Unidos, mas ele não tem sotaque, não. Continua com a voz de caipira que nós é. Nós somos, não é mesmo? Nós somos. Um abraço para você, viu, Luiz Fernando? Deus te pague. Um abraço, Milton.